Muito bom dia a todos. É com grande prazer que aqui estou uma vez mais a visitar a igreja que se reúne em Oiã. E aquilo que eu vos quero falar nesta manhã, com algumas adaptações, é uma mensagem que eu preparei já há alguns anos. E tenho-vos de dizer que é assustador o rumo que as coisas têm tomado nos últimos anos, porque há 7 anos, à volta disso, eu pintava um cenário negro sobre este mundo em que nós vivemos. E algumas, entre aspas, profecias que eu fazia na altura têm-se cumprido e por vezes até mais longe. Meus irmãos e amigos, este mundo em que nós vivemos não é para crentes. Não é um mundo que nos seja simpático. É um mundo que está feito, está dominado pelo seu príncipe, pelo príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo, que é o diabo, faz tudo por tudo para tornar a vida dos crentes o mais difícil possível. Gostaria de que abríssemos as Escrituras na segunda Epístola aos Coríntios 5, 20. Certamente a maior parte de vocês conhece este versículo. Quero focar-me na parte inicial do versículo. 2 aos Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Nós, os crentes salvos pela graça de Deus, somos embaixadores de Deus neste mundo. Somos representantes de Deus neste mundo. Há alguns que se arrogam de serem eles os representantes de Cristo aqui na Terra. Mas a palavra de Deus diz que os crentes são os embaixadores de Deus. São aqueles que representam quem? O seu país. E qual é o seu país? Como eu tive a ocasião de dizer, creio que na última vez que aqui estive, a nossa cidade, a nossa cidadania, a nossa comunidade, a nossa conduta está onde? Nos céus. A nossa cidade está nos céus, onde esperamos também o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido. Nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Não é suposto nós criarmos raízes muito profundas neste mundo. Este mundo não é o nosso lar. Não é o lugar onde nós devemos estar a investir. Porque se nós investirmos neste mundo, nós sabemos, pela palavra de Deus, desde o apóstolo Pedro, os elementos ardentes se fundirão. Portanto, não faz sentido nós estarmos a investir aqui neste mundo. Mas lá chegaremos. Queria só contar-vos uma pequena ilustração. Imaginemos que um país que não Portugal, por exemplo, os Estados Unidos, só para conseguirmos situar melhor, imaginem que os Estados Unidos decidiam declarar guerra a Portugal. Uma das primeiras coisas que um país faz quando declara guerra ao outro é retirar os seus embaixadores desse país. É retirava o seu embaixador, declarava guerra a Portugal. Mas Portugal, que é um país pacífico, de grandes costumes, decide não retaliar. Decide tentar esperar que os Estados Unidos reconsiderem a sua posição e não faz a contra-declaração de guerra. Mas, esperando que possa vir a paz, deixa os seus embaixadores naquele país, nos Estados Unidos. Será de esperar que o embaixador de Portugal nos Estados Unidos tenha uma vida fácil num país que declarou guerra ao seu? Certamente, para além de possível confrontação física, algumas represálias, este embaixador terá de sofrer o desprezo dos cidadãos dos Estados Unidos e muita propaganda negativa. E é esta a situação em que nós estamos. Nós estamos num país, num mundo que declarou guerra a Deus. Declarou guerra a Deus.
Já vamos ver várias formas como o mundo tem declarado guerra a Deus. Imagina assim, Deus que ama a este mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus mantém os seus embaixadores, a nós, aqui neste mundo. E dá-nos instruções sobre como nos conduzimos neste mundo adverso. Porquê? Porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E nós estamos nesta situação. Será de esperar que a nossa vida seja fácil enquanto estamos aqui? Será de esperar que nós tenhamos uma grande aprovação por parte dos cidadãos deste mundo? Que olhem para nós e nos aplaudam, por assim dizer, nos apoiem? Não será de esperar isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, eu vou só citar: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E diz ele um pouco antes, em João 15:18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Diz também Pedro, 1 Pedro 4:12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. E João também diz em 1 João 3:13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Atenção, mas tem de salvaguardar aquilo algo. Também Pedro diz isso. Ninguém padeça, ninguém seja... não digam mal de vocês por causa de vocês fazerem coisas más. Mas se disserem mal de vocês, que seja para vocês terem uma conduta correta. Porque nós sabemos que a conduta que um crente tem, que deve ter, incomoda muita gente. E é de nós se a nossa conduta não incomoda, no bom sentido. Mas já lá chegaremos. Mas então como é que este mundo declarou guerra a Deus? Isto não é só dizer, olha, declarou guerra a Deus, agora estamos aqui no mundo que declarou guerra ao nosso país. Declarou guerra a Deus. Primeiro, Adão e Eva rejeitaram a palavra de Deus. No fundo, declararam guerra a Deus. Mas Deus deu-lhes uma oportunidade. Mas a sua descendência também declarou guerra a Deus. E Deus teve de a destruir no dilúvio. A seguir, a descendência de Noé também declarou guerra a Deus, revoltou-se contra Deus. Desobedecer a Deus, rebelar-se contra Deus, no fundo é declarar guerra a Deus, dizer não Deus. Que é o lema deste mundo. O lema deste mundo é não Deus. Claro que nas nossas Bíblias nós temos não há Deus. É o lema deste mundo. Não há Deus, não Deus. Porque no fundo as pessoas sabem que Deus existe. Só que não, Deus, não quero nada contigo. E é o que tenho feito sempre. Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. A descendência de Adão, com exceção da família de Noé, foi destruída no dilúvio. Depois, a descendência de Noé foi destruída. Revoltou-se contra Deus, construindo a Torre de Babel. Depois Deus chamou Abraão e lidou com a nação de Israel durante vários séculos, mas mesmo a nação de Israel revoltou-se contra Deus, rejeitou a Deus várias vezes, primeiro voltando-se para os ídolos, depois dizendo queremos um rei, uma série de rejeições, e Deus sempre a dar oportunidade, umas após as outras. E vemos como durante 400 anos, após o profeta Malaquias, Deus esteve em silêncio relativamente à sua nação escolhida. E vemos como Deus Pai foi rejeitado. E Deus mandou o seu Filho. O que aconteceu? Rejeitaram também o Senhor Jesus Cristo. Pouco tempo depois, rejeitaram o Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. E foi apedrejado quando estava, diz ele mesmo, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ou seja,
este mundo tem rejeitado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vemos hoje em dia como o mundo rejeita a Deus. E mesmo que não diga abertamente não há Deus ou não Deus, a sua vida, as suas vidas, a forma como se conduzem reflete exatamente isso. Não querem nada com Deus. No futuro veremos como toda a humanidade, ou a generalidade da raça humana, vai tentar unir-se para destruir o Senhor, quando Ele voltar para reinar e desfará todos pelo sopro da sua boca, quando for a sua segunda vinda. E mesmo depois de um reino de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, um reino onde nada vai faltar, onde ninguém vai estar doente, ainda assim alguns se vão revoltar contra Deus e vão após Satanás. Várias rejeições, várias declarações de guerra do mundo em relação a Deus. Não é de esperar que tenhamos uma vida fácil, não é de esperar que nos sintamos bem neste mundo. Sentirmos demasiado bem neste mundo é o sinal de que somos crentes carnais. Crentes que vivem não espiritualmente, mas carnal, de uma forma carnal. Tal como Ló. Ló, quando foi para Sodoma, diz-nos a palavra de Deus que ele afligia todos os dias a sua alma. Mas vemos também, por outro lado, que apesar de ele não se sentir bem ali, totalmente bem, quando os anjos vieram a Sodoma para o avisar de que a cidade ia ser destruída, onde é que ele estava? Estava em pé à porta da cidade. O que denota que ele já tinha ali algum estatuto. E tanto que os varões daquela cidade, a dada altura, dizem: chegaste aqui como estrangeiro. Como é? Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ou seja, ele já tinha ali uma certa postura, uma certa posição naquela cidade. Ai de nós, se nós nos sentimos demasiado à vontade, demasiado bem, demasiado encaixados e aculturados neste mundo. Porque não é aqui que nós vamos ficar. Eu tenho dito várias vezes, é quase um lema para mim: eu não sou deste mundo nem tenciono ficar aqui. Alguns que querem dizem que vão ficar aqui neste mundo, mas não é essa a minha esperança. A minha esperança é ser deste mundo. Mas enquanto estou neste mundo, o que eu tenho de fazer é zelar pelos interesses da minha cidade, do meu país, do meu Salvador. E tentar convencer a outros de que o nosso país é um país onde vale a pena habitar. Vale a pena ser cidadão dos céus. Mas sabem, nem todas as pessoas pensam assim. Ló, a dada altura, já estava tão embrenhado naquela vida, naquela sociedade, que já era quase um maioral ali. E vemos também os princípios morais que passaram para aquelas filhas de Ló. O que elas fizeram depois, tendo relações sexuais com o próprio pai. Certamente, se ele fosse um homem que quisesse viver naquele país adverso, mas quisesse ser um verdadeiro embaixador de Deus, ali em Sodoma, certamente os seus genros não o teriam por zombador e certamente que as suas filhas teriam outra postura. E a sua mulher também. Alguém contava uma história que penso que é verídica. E ai de nós se isto acontece connosco. Que Deus nos livre de semelhante coisa. Tanto a situação de Ló como desta que vos vou contar. Uma pessoa que se dizia crente, certo dia arranjou um trabalho bastante longe de sua casa. Tinha de sair da sua zona de residência. E o trabalho que ele tinha arranjado era um trabalho num sítio onde as pessoas não eram tementes a Deus. Eram blasfemos, era um ambiente mesmo muito complicado para se ser crente. E houve um irmão que sabiamente avisou: cuidado, vê lá onde é que vais meter. O sítio para onde tu vais trabalhar é um sítio onde as pessoas são blasfemas, têm costumes nada condizentes com a palavra de Deus. Cuidado. E ele disse: não, está descansado que eu dou conta do recado. Eu aguento-me. E foi, e aquilo ainda demorava 6 meses, eram 6 meses de ausência. E quando voltou, encontrou-se com este crente que eu tinha avisado e que lhe perguntou: então, como é que foi a tua experiência lá? Tudo deve ter sido difícil. Eles eram
Foi difícil ou não? Eu disse, não, eu não tive problemas nenhuns. Eles nem sequer chegaram a saber que eu era crente. Meus amigos e irmãos, se nós passamos uma vida inteira e ninguém percebe que nós somos embaixadores dos céus, cuidado, examinemos, vejamos se estamos na fé. Porque se passamos uma vida inteira e ninguém percebe que nós somos crentes pela nossa conduta, pelo nosso falar, é muito complicado. Muito complicado. Vamos então ver rapidamente, espero eu rapidamente, alguns exemplos de como a nossa vida aqui neste mundo não é fácil. E nunca foi. O diabo sempre tentou fazer com que a vida dos crentes neste mundo fosse o mais difícil possível. E começou logo no primeiro século. Nós sabemos pela história e pela palavra de Deus como foi difícil ser crente no primeiro século. Principalmente o imperador Nero moveu contra a igreja uma perseguição feroz. Lançavam-os às feras, os crentes. Incendiavam-os, queimavam-os vivos, iluminando as ruas de Roma. E também consta-se que terá mandado incendiar Roma para alimentar, para culpar os crentes e depois mover esta perseguição contra eles. E também, segundo a tradição, e queremos que terá sido isso que aconteceu, mandou executar o apóstolo Paulo. Não é por acaso que hoje em dia a história fez justiça a estes dois homens e hoje em dia chamamos Paulo aos filhos, a pessoas, e Nero chamamos aos cães. Porque, de facto, Paulo foi uma pessoa marcante do ponto de vista positivo, não é? E Nero uma pessoa horrível. Mas, sabem, já vamos ver outra pessoa pior ainda do que Nero. Mas é interessante porque mesmo no meio desta adversidade a Igreja prosperou. Um pouco à semelhança daquilo que nós vemos com a nação de Israel no Egito. Quanto mais os afligiam, tanto mais, em Êxodo 1:12, quanto mais o afligiam a Israel, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia. E sabem porquê? No tempo em que havia uma feroz perseguição aos crentes, acham que havia na altura aquilo que nós chamamos aderentes, pessoas que só integravam naquele grupo só pelo convívio ou só por algum tipo de interesse. Não havia interesse nenhum em aliar-se aos crentes. Porque ser crente significava, era morte quase certa. Ou viver ostracizado, viver nas catacumbas de Roma, como muitos viviam, não era fácil. E mesmo alguns terão passado por isso, ou os vossos familiares terão passado por isso. Na década de 50 e de 60, aqui em Portugal, as igrejas, os crentes eram perseguidos. Alguns chegaram mesmo a estar presos. Mas nesse tempo, as pessoas deixavam tudo para vir aos cultos e para declarar publicamente a sua fé. Hoje em dia, se calhar é tudo tão mais fácil e torna-se, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, torna-se mais difícil. Em tempos, ia-se, quase ninguém tinha carro e as pessoas estavam certinhas nos cultos. E atenção, ir aos cultos não é só ir aos cultos, a vida cristã é muito mais do que isso, mas tinham fome da palavra de Deus. Hoje em dia estamos tão confortáveis e é outra forma como o diabo tem conseguido tornar-nos a vida difícil, tornando-a fácil. É curioso. Estamos como que adormecidos com as facilidades deste mundo. Mas sabem, quando eu disse que alguém fez que foi pior ainda do que Nero, foi Constantino. O imperador Constantino, que aparentemente ia mudar tudo. Agora o cristianismo é legal. O cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Alguns poderão ter pensado, agora é que vai ser. Agora é que vamos alcançar o mundo inteiro para Cristo. Mas não, o que ele acabou por fazer, ao querer legalizar o cristianismo, quis, por assim dizer, cristianizar o paganismo, acabou por paganizar o cristianismo. E vemos como o cristianismo verdadeiro
quase que desapareceu e apareceu o cristianismo institucionalizado que nós vemos ainda hoje, infelizmente, paganismo com o nome de Cristo, a idolatria que vem daqui. E nesta altura passou a ser fácil ser cristão. Era o normal, era o que se esperava. E nós vemos como em Portugal, até há algumas décadas, toda a gente era cristã, pelo menos de nome. Infelizmente, só de nome. Hoje eu costumo dizer que o que as religiões, a religião cristã, e quando digo religião cristã, não estou a falar apenas do catolicismo, estou a falar de muitos evangélicos. O que tem criado, a religião cristã, o que tem criado não é cristãos, tem criado ateus. Pessoas que têm mais experiências com o cristianismo falso, não com o verdadeiro cristianismo, não com o verdadeiro relacionamento com Deus, têm criado ateus. Pessoas que não querem nada, não querem vir falar de Deus. É o que a religião cristã, infelizmente, tem criado. Será que hoje em dia, não havendo esta feroz perseguição, não haverá alguns que estão no nosso meio, espero que não seja o caso de nenhum de nós, está aqui só porque é confortável, é agradável estar aqui. Porque um cristão não é uma pessoa que fala de Cristo apenas, que diz que segue Cristo. Não. Um cristão verdadeiro é uma pessoa que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E para tal, precisa de reconhecer que precisa do Salvador, precisa de reconhecer que é pecador e que o seu pecado faz separação entre ele e Deus. Então, entrega-se nas mãos de Deus, confiando unicamente na obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou. Isso é que é um crente. Não é uma pessoa que vai à igreja. Costuma-se dizer que por uma pessoa ir à igreja não o torna cristão, tal como pelo facto de eu estar numa garagem não faz de mim um carro. É um relacionamento pessoal com Deus. É a aceitação, a compreensão de que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, a única pessoa que realizou a obra da nossa salvação. Nós vemos muitos ditos cristãos, que se chamam cristãos, que continuam a confiar em si próprios. Continuam a confiar nos seus méritos. E ai daquele que confia nos seus méritos para alcançar o que quer que seja de Deus. Costumo dizer várias vezes que eu não entendo como é que alguém se pode sentar semana após semana num banco de igreja para ouvir que é o pecador que está debaixo da ira de Deus e que a qualquer momento pode passar para a eternidade perdido e não faz nada quanto a isso. É muito estranho. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui presente. Por vezes, há pessoas que se sentem bem a ir à igreja e não fazem nada quanto a isso. Não é o caso aqui, certamente. Mas há pessoas que vão a igrejas e sentem-se bem porque lá não lhes falam. Não lhes falam do pecado. Não lhes falam de condenação. Não lhes falam da necessidade de um Salvador. Falam que eles precisam de Cristo. Mas de uma forma vaga. Não lhes dizem que eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Morreu pelos seus pecados. Ressuscitou para a sua justificação. Que agora podem ter a salvação pela graça por meio da fé, nesta obra. Avançando, hoje o que é que o diabo faz, principalmente? Além de nos tentar adormecer, de uma forma menos agressiva de nos tornar a vida difícil, é adormecer-nos, tornar-nos mais confortáveis, tornar-nos menos ativos, porque quando há perseguição, regra geral, os crentes são mais fervorosos, são mais ativos. E nós corremos o risco, que Deus nos livre disso, de sermos passivos e sermos comodistas. Ora bem, hoje o diabo o que também tenta fazer, e tem conseguido, em grande medida,
é desacreditar a Bíblia. Tentar descredibilizar a Bíblia. E aí de nós se nós o ajudamos nisso. Aí de nós se nós, com a nossa conduta, ajudamos a desacreditar a Bíblia. Porque para muitas pessoas, nós somos a única Bíblia que eles leem. E se calhar mais do que estarmos preocupados com a versão da Bíblia, se a melhor é esta ou se é aquela, devemos estar preocupados com a versão da Bíblia que nós damos às pessoas que nos conhecem e que convivem connosco. Mas o diabo tenta desacreditar a Bíblia. E ele consegue fazê-lo, em grande medida, porque ele domina a comunicação social. Experimentem ver um pouco de televisão, principalmente nos programas da manhã, ou ver uma revista, ou ver um jornal, e vejam se há alguém a defender os princípios da Palavra de Deus, a defender a Bíblia, a defender o criacionismo, a defender a santidade do casamento, a defender a família segundo a Palavra de Deus. Não vêm. Vêm, isso sim, pessoas com vidas muito pouco recomendáveis, pessoas que vivem em vidas de pecado e dizem que estão bem assim, recasados, homossexuais, vivem juntos e querem eles querem ser eles a doutrinar-nos. E aí nós não os deixamos. É que eu fico assustado quando vejo pessoas que se calhar há 20 anos, a geração dos avós de hoje, se calhar há 20 anos era impensável admitirem certas coisas, e como estão sistematicamente a ser doutrinados, não pela Palavra de Deus, mas doutrinados por estes apresentadores de televisão e por outros meios de comunicação, aceitam hoje com toda a facilidade práticas, aceitam, por exemplo, nos netos, práticas que nunca tolerariam nos filhos. Infelizmente isto tem acontecido. Há uma dessas pessoas que fala muito na televisão, e eu vou só citar 2 exemplos desta personagem. É um psicólogo. Ele provavelmente não vai ouvir isto, se porventura ouvisse, talvez já tivesse algum processo judicial à perna. Ele está habituado a levá-los e safa-se sempre, que é um psicólogo de nome Quintino Aires. Cuidado com essa pessoa. Porque ele doutrina várias gerações que o ouvem na televisão. Ele disse há 2 anos, e eu não sei ao certo por onde é que rumo é que tem tomado as suas posições, mas esta posição que ele tomou acho bastante grave, e quando alguém tentava contrapor, ele fica sempre por cima. Ele dizia o seguinte, isso afeta-me a mim, porque sou professor. Ele dizia que se numa escola um professor retrata uma família como sendo pai, mãe e filhos, que é família como a Palavra de Deus defende, não é? Do princípio macho e fêmea os criou, frutificai e multiplicai-vos. O que é que ele dizia? Alguém que retrate uma família, um professor, por exemplo, a dar um exemplo, retrata uma família como sendo pai, mãe e filhos, está a discriminar. Está a discriminar os outros tipos de famílias. E deve ser denunciado. É neste ponto que estamos, da parte de alguns fazedores de opinião. Se alguém se lembra de dar ouvidos a esta pessoa, contratar para assessor de não sei bem de quê, ou seja, para contratar pessoas para esses cargos, vai ser muito mais difícil, e nós temos sentido isso, eu tenho sentido isso, quão difícil é defender a Palavra de Deus, os valores da Palavra de Deus. Dizer que qualquer coisa está errada porque a Bíblia o diz. Muito complicado. Isto sobre a homossexualidade. Eu passei por uma experiência há cerca de 1 ano, numa formação para professores sobre discriminação, igualdade, por aí fora. Fui essa formação também para ver como é que paravam as modas, por assim dizer. E é assustador. A posição, a aceitação que todos ali presentes, menos eu, têm para com a evolução
evolução não será evolução, será uma revolução contra Deus, não uma evolução da sociedade. A dada altura perguntavam, era uma dinâmica de grupo, nós devíamos, consoante a nossa resposta fosse sim ou não às perguntas, íamos para um lado ou para o outro. A dada altura a pergunta foi, teria dificuldade em aceitar se o seu filho fosse homossexual? Eu fui imediatamente para o sim, teria dificuldade. Estava sozinho. Depois lá houve uma pessoa que se lembrou, eu se calhar tinha dificuldade. E foi para a minha vez. E eu, obrigado, para quebrar o gelo, porque era um pouco tenso. Eu estava ali completamente contra a maré. E aonde é que nós estamos? Estas pessoas estão a formar opinião, estão a formar pessoas. Este mesmo indivíduo que vos falei há pouco, disse há uns anos, acerca de um rapaz que entrou para um programa de televisão, daqueles deploráveis, aqueles programas que eu costumo dizer que são um esgoto a céu aberto, não traz nada de positivo para a alma de quem assiste. Então esse rapaz, para causar alguma polémica, provavelmente, tinha 27 anos e dizia que era virgem. E esta mesma pessoa, este psicólogo de que vos falei, disse que uma pessoa aos 27 anos ser virgem é um problema de saúde pública e deve ser tratado. E eu agradeço, eu casei com 27 anos e por isso também sou um problema de saúde pública na opinião desta pessoa. Mas eu não me importo, porque eu não sou cidadão deste mundo. Eu, enquanto estou neste mundo, não me devo reger pelos princípios deste mundo. Muito cuidado com a aculturação. Porque depois, os que estão à nossa volta vêm, os nossos filhos vêm, e depois somos uma desonra para a nossa pátria. Somos embaixadores que caem em ruína. E que depois, se calhar, o melhor a fazer é realmente o nosso governador do nosso país chamar-nos de volta. Alguns cujo testemunho, talvez o melhor testemunho que pudessem dar, era a partir deste mundo. E ao menos no seu funeral ter a oportunidade de alguém falar da palavra de Deus. É triste se nós nos deixamos influenciar e nos deixamos governar por este mundo. O conceito de pecado está completamente deturpado e nós temos de lutar contra isso. Eu vou ler-vos, estava a lembrar-me das palavras do nosso irmão José Lídio Freire, já há bastante tempo. Nós temos nos nossos cenários, no 677, cristãos às armas, o clarim vos chama assim, pois contra o mal travada a guerra está. O nosso Deus dará a vitória certa aos seus e triunfante, Cristo reinará. Avante crentes que a vitória é nossa em Cristo vencedor. O capitão já está na glória, ele é de todos o Senhor. Sejamos, pois, fiéis soldados, e se sofrermos por Jesus, seremos cedo recompensados por quem morreu por nós na cruz. A nossa vida está a ficar cada vez mais complicada. Tínhamos noção disso. Isto é por assim dizer um desabafo, é uma chamada a reunir as tropas. Nós temos de perceber que há uma guerra. Este mundo não é, como dizia o Louis Armstrong, não é um mundo maravilhoso, é um mundo tenebroso, um mundo que declarou guerra a Deus. É um mundo em que, se nós falarmos contra a homossexualidade, mas atenção, eu quando digo falar contra a homossexualidade, não é que seja não deve ser a nossa luta. O meu objetivo para com o homossexual não é que ele deixe de ser homossexual. É que ele se converta. Porque nada lhe serve deixar um pecado e continuar com todos os outros. Não estou a dizer que uma pessoa que se converta deixe todos os pecados. Deixa de considerar que o pecado não é pecado, que é o que normalmente estas pessoas pensam. Estão bem, pensam que estão bem. O meu objetivo não é que ele passe a ser heterossexual.
é que ele se converta. É difícil falarmos. Nós estamos condicionados na nossa apresentação do Evangelho. Porque para apresentarmos o Evangelho, temos de dizer às pessoas que elas são pecadoras e que precisam de um Salvador. Porque se tirarmos a questão do pecado da apresentação do Evangelho, para que é que Cristo morreu? Morreu para quê? Morreu pelos nossos pecados. Mas este mundo adverso está a conseguir tornar a nossa apresentação do Evangelho cada vez mais difícil. E, por vezes, cá em Portugal nem tanto, porque também não há tanto essa prática, mas nos Estados Unidos há muitas pessoas que são presas por estarem a pregar o Evangelho. Às vezes só a ler a Bíblia. Vão para certos sítios, pensam a ler a Bíblia e são presos. Estão a perturbar. Nós sabemos que, por exemplo, além da homossexualidade, do recasamento e do sexo fora do casamento, temos também a questão do aborto, que nós gostaríamos que não tivesse passado aquela lei há 10 anos, que era uma lei que já era algo permissiva. A lei que nós tínhamos, só para se situarem, há 10 anos nós tínhamos uma lei que permitia o aborto até às 12 semanas no caso de violação, perigo para a mulher, ou má formação do feto. Hoje em dia, a pessoa não quer, aborta. Isto é contrário à palavra de Deus. E nós, se falarmos disso, alguém que experimente. Nós vemos, por exemplo, quando vemos candidatos eleitorais no Brasil, que tem alguns que defendem, são um bocadinho mais conservadores, ou nos Estados Unidos, são um bocadinho mais conservadores e que são contra o aborto, são vistos como retrógrados. Havia um dirigente político que dizia que a lei que nós tínhamos era uma lei medieval. É neste mundo que nós estamos. Eu teria muito mais a dizer, mas queria só citar que nós estamos então num mundo adverso, num mundo onde é cada vez mais difícil nós falarmos de Deus, falarmos de qualquer coisa que diga respeito a Deus. Eu tenho afligido a minha alma todos os anos, pela altura da festa de Natal do Lucas. É uma desgraça. Nem uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Zero. Mas quando digo zero, é mesmo zero. É um Natal descristianizado. Os ingleses por vezes já nem chamam férias de Natal, chamam férias de inverno. Tiram Cristo. Um país que foi tão forte até enviar missionários aqui para Portugal. E agora não se pode falar de Natal. Não se pode falar de Cristo. Devemos aproveitar esta época para mostrar o verdadeiro Natal. Um pouco como o apóstolo Paulo fez ali no Areópago. O altar ao Deus desconhecido. Ele pegou no altar ao Deus desconhecido e falou-lhes de Cristo. Nós vamos pegar neste Natal descristianizado e falar-lhes de Cristo. Nós podíamos então pensar, tudo bem, este mundo não é para crentes, mas graças a Deus que a embaixada, nós na embaixada estamos bem. A embaixada eu diria que é a igreja. Será que a igreja está de boa saúde? Infelizmente, começa-se a tolerar o pecado na igreja. Coisas que seriam impensáveis há alguns anos. Está-se a deixar o mundo entrar pela embaixada adentro. E já não somos aquele povo seu, especial, zeloso de boas obras que o apóstolo Paulo diz a Tito. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos purificar para si, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Já não há diferença quase nenhuma entre aquilo que se aceita no mundo e que se aceita na igreja. Aqui em Portugal não há muito isso, mas em alguns países já se começa a aceitar a homossexualidade com toda a naturalidade. Bem perto de nós, viver junto é igual a casar. Recasar, tudo bem, arranja-se todos, pega-se na Bíblia e consegue-se. É isso que eu acho extraordinário. Pessoas que se calhar
praticamente não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, claro que não estudam, mas conseguem encontrar um versículo qualquer ali isolado no meio do nada que justifique a sua vida em pecado. É extraordinário. Nós vemos como vivemos dias um pouco como no tempo de Jeroboão, em que dos mais baixos do povo se faziam levitas. Se calhar hoje nós também toleramos tudo e mais alguma coisa. Se calhar somos demasiado tolerantes para com o pecado. E atenção, não é por tolerarmos, por sermos mais inclusivos, que vai ser melhor. Vamos ter mais membros nas igrejas. Porque se começarmos a tolerar o pecado, a deixar o pecado entrar e a dizer, não, está tudo bem, força, és bem-vindo, os verdadeiros crentes saem. Não se sentem bem ali. Interessa-nos ter uma igreja com pessoas que se dizem salvas pela graça de Deus, mas persistem, querem viver no seu pecado, não reconhecem o seu pecado. Reconhecer o pecado é uma condição necessária para se aceitar a salvação que Deus oferece. Então, e para terminar, que já estamos um bocadinho avançados na hora, onde é que é o nosso lugar? O nosso lugar, como eu disse da última vez que aqui estive, a nossa cidade está nos céus. É lá que nós temos o nosso porto seguro. Mas devemos fazer, enquanto estamos aqui, por sermos nós fiéis soldados, fiéis embaixadores, fazer da igreja onde nós estamos um lugar que reflita a nossa pátria. Porque a embaixada deve retratar aquilo que o país é, o seu país é, e não o país onde está. Devemos fazer para que as nossas igrejas reflitam a nossa cidade que está nos céus. E é lá que nós devemos investir. Não é como alguns fazem, que constroem grandes casas aqui em Portugal, mas já não voltam mais para Portugal. Vão ficar na França, vão ficar no Canadá, vão ficar aqui noutro país qualquer. Mas têm aqui uma grande casa, investem aqui e nunca mais voltam. E nós, será que nós não estamos... É um pouco ridículo isso. Será que nós não estamos também a investir demasiado aqui e nada disto vai ter valor eterno? Fiquemos com estes pensamentos, pensemos nas coisas que são de cima, como diz o apóstolo Paulo, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. O Senhor Jesus Cristo disse, ajuntai tesouros no céu. Eu creio que disse isso da última vez que aqui estive, mas vou relembrar só. Lembram-se daquelas palavras dos anjos, aqueles varões galileus, quando o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de subir para o céu. Eles disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Se calhar o Senhor tem de nos dizer a todos nós, repreender-nos todos nós, varões e varoas, oianenses, é assim que se diz, não é? Oianenses, por que estás a olhar para a terra? A vossa cidade está nos céus. Não estou aqui a defender o alheamento, pensar, o Senhor vem, nós vamos para o céu, vamos deixar de trabalhar. Isso era o que os Tessalonicenses estavam a fazer e tiveram de ser repreendidos pelo apóstolo Paulo. Mas enquanto estamos aqui, vivamos as nossas vidas, tendo em consciência que estamos a travar uma luta, não é de esperar que nos sintamos bem aqui neste mundo, demasiado bem. Devemos dar um bom testemunho, devemos ser fiéis embaixadores, e viver sempre em função da eternidade. Porque assim é que seremos bons embaixadores neste país que, como comecei por dizer, de facto, não é para crentes. O Senhor nos abençoe.